vai precisar trocar tudo aqui. Agora a gente vai precisar fazer uma troca Só um aqui minuto. de computador. Primeiro risco. Então, agora eu quero agradecer vocês a terem vindo aqui, né? Essa manhã friazinha, bacana. A ameaça dela para vir pro palco só acontece comigo. Pode ficar tranquilo, não vou chamar ninguém. Mas se quiserem, podem vir também. Enfim. Bom, enquanto ele vai trocando, eu vou contar um pouco para vocês como é que surgiu essa palestra. Primeiro eu vou desligar meu celular, né? Porque eu acho que é bem bacana. Mas elas vieram conhecer o espaço e contando um pouco da história do espaço, que vocês vão saber no final, eles acharam que a gente, eu e meu sócio, criamos aqui o Guairacá, a gente era meio louquinho e correu bastante risco. Então, ela pediu que a gente viesse, que eu viesse, meu sócio está em Barcelona, falar um pouco sobre risco. E eu queria, como elas não sabiam, mas eu sei da minha vida, eu tenho um processo de correr risco bem grande. Eu acho que está meio na veia, deve viciar esse negócio. E aí eu resolvi contar um pouco para vocês dessa história toda. Eu vou começar um pouco falando sobre o risco em si, como eu enxergo ele, e depois eu vou contar a história da minha vida. Pode parecer um negócio meio egocêntrico, vocês me desculpem, mas eu achei que era o formato mais fácil de abordar o tema e contando de uma maneira que a gente vá entendendo os vários processos que podem acontecer na cabeça e que vocês vão identificando. Não é uma maneira nem certa nem errada, mas é só a minha maneira de fazer as coisas. Então a gente começa com essa história aqui, olha que legal. Saiam do palco, é só meu. Qual é o tamanho do risco que você quer correr, né? Que você está disposto a correr? Na verdade, o risco ele pode ser abordado de várias formas, diversas formas. Para cada pessoa, tem pessoas que têm mais tendência a correr risco e pessoas que têm menos tendência a correr risco. Você pode estar olhando o risco de uma forma, numa velocidade de cruzeiro por cima, mas o fato é que se você se aprofundar em qualquer tema, em qualquer história da tua vida, você vai correr risco. Aprofundou, dançou, vai correr risco. E o risco, ele, normalmente, deixa eu só ligar meu mouse, que não ligaram. Pronto. Aqui. Ele normalmente é acompanhado de outros riscos. Você toma uma decisão, vai adotar um caminho e esse caminho vai vai te levar a novas decisões. E o risco pode ocorrer de várias formas. Pode ocorrer um risco monetário, pode ser por um desejo, uma vontade e te colocar em alguma armadilha. Você pode voar muito alto e correr o risco de cair. Mas para correr risco, basta você estar vivo. Você pode estar no lugar errado na hora errada, ou no lugar certo na hora certa. Quando você nasce, o médico te tira daquele lugar confortável, levanta as suas perninhas com a mão cheia de sangue e vai que escorrega. É o primeiro risco. E assim é para atravessar a rua, para chegar aqui numa manhã fria, enfim. A gente está correndo risco 100% do tempo. A diferença é quando você decide que quer correr um risco. E depois da minha trajetória, eu acabei observando algumas pessoas, até pelos erros e acertos, e eu fico pensando às vezes nessas pessoas. Quando que Einstein se tornou Einstein? Foi no momento que ele teorizou a teoria da relatividade, ou foi no momento em que ele decidiu que ele ia para um caminho? Quando que o Steve Jobs se tornou Steve Jobs? Foi na garagem da casa dele ou foi quando ele estava expondo algum produto maravilhoso? Eu acho que nenhum nem outro, na verdade, é a trajetória. Você vai tendo as decisões e é como eu falei, uma decisão leva a outra, que leva a outra, leva a outro risco. E a tendência das pessoas é imaginar que o risco está atrelado a uma decisão muito forte ou obtusa.
E às vezes não, às vezes é só uma mudança de trajetória, uma transgressão que você faz sobre algum aspecto da vida e você vai para um outro caminho. Eu adoro essa palavra transgressão. Sem transgressão, o mundo não evoluiria, não ia ter evolução nenhuma, né? O mundo evolui pelos transgressores. E, bom, todo mundo também pensa, quer dizer, todo mundo não, a grande maioria das pessoas também no inconsciente coletivo, que quando você corre risco, uma trajetória, muda a tua trajetória, ela tem que ser ascendente. E nem sempre é. Às vezes é feito de retrocesso, às vezes é feito de tropeços, enfim. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória e eu quero começar por um ponto da minha vida, onde é o primeiro momento de empreendedorismo da minha história. Eu vendia caminhão e estava tranquilo, estava casado, tinha apartamento, tinha casa, tinha 27 anos para 28, ganhava bem, hoje, traduzindo para hoje, entre 10 e 20 mil reais, é uma grana legal, para 27 anos é bem bacana. E vendia bem, fui terceiro vendedor de caminhão do Brasil, tudo para continuar em uma velocidade de cruzeiro, tranquilo, fazia faculdade e, enfim, caminhar, fazia faculdade de administração, então eu poderia passar para gerente e depois para outra coisa, mas o problema é que minhas manhãs eram assim. E minhas noites assim. Nesse momento das noites eu tive vários empreendimentos na minha cabeça, vários sonhos, vontades de fazer coisas e resolvi sair da minha zona de conforto. E nesse momento dessa decisão, eu não sabia bem por onde ir, eu peguei carona no empreendedorismo de um amigo que estava abrindo uma empresa de marketing promocional, estava precisando de ajuda e eu saí desse patamar de grana para ganhar milão por mês e trabalhar com o cara. 6 meses, estava felizão e pobre, quebrado. Obviamente, com 27 anos, não guardei nada de grana e estava lá fazendo as minhas histórias, feliz da vida, mas a gente conquistou várias coisas. Esse foi o meu primeiro momento de virada. A gente fez diversas coisas juntos. Aí tem alguns exemplos do que a gente fez. Foi a primeira cara a gente descobriu o Oil Man, para o Jô Soares entrevistar aqui no Guaíra, no evento da TAM. E colocamos umas banheirinhas na praia, durante anos consecutivos. E fizemos bastante coisa ali. Quando eu estava num momento bem bacana, nessa hora eu já conheci o audiovisual, me apaixonei pelo audiovisual e decidi que o caminho da minha vida seria trabalhar com audiovisual. E eu não sabia bem como. E às vezes acontece a sorte. Eu estava numa festa de despedida dessa pessoa, que está aqui na frente, Desirê. Ela estava se despedindo de uma produtora, ela tem um viés de trabalho muito para a corporação, ela foi adotar esse caminho na vida dela, de trabalho em uma grande corporação, e na festa de despedida deles, o chefe dela olhou para mim e falou: escute, mas você não quer vir trabalhar no lugar dela? Eu falei: olha, chegou a minha chance, vou lá. Entrei na história da produção, e eu considero que essa é a minha segunda virada. A primeira foi uma virada onde eu corri um risco de grana, e essa é uma que eu estava feliz, num lugar bacana, que eu estava trabalhando com gente bacana, gente inteligente, e eu fui para um lugar inseguro. Não sabia o que ia acontecer, eu só sabia que eu queria trabalhar com audiovisual, mas eu fui trabalhar com atendimento. Então eu fiquei trabalhando em produtoras e depois dessa primeira produtora, 2 outras produtoras compraram meu passe. Eu trabalho bastante, enfim, trabalho direitinho. E acabei trabalhando nessa área como atendimento há algum tempo, acho que uns 3, 4 anos. E quando estava tudo bacana, eu resolvi que eu ia mudar.
conheci... Na verdade, eu saí da última produtora que eu estava e fui trabalhar criando projetos para a área cultural. E nessa construção de coisas, eu conheci um cara que tinha um sobrenome chamado Vilas Boas e perguntei para ele, mas e se tem alguma coisa a ver com Orlando Vilas Boas? Ele falou, tenho. Eu falei, cara, você podia fazer um documentário. Ele falou, vai dizer, lógico que tem que fazer. Quem não conhece, Orlando Vilas Boas, devia conhecer, porque é um dos caras mais sensacionais que eu já ouvi falar no mundo. Foi indicado ao Prêmio Nobel várias vezes, é brasileiro, o criador do Parque do Xingu. Enfim, ele tem uma história de vida. E eu estudava essa história, gostava da história dele. E falei, cara, eu conheço tudo sobre a história do Orlando, conheço muito sobre a coisa do índio no Brasil. E eu estou fazendo um projeto para as leis, essa coisa toda. Você tem um projeto comercial desse documentário que você quer fazer? Ele falou, pô, não tem ainda. Eu falei, eu faço de graça. E fiz o projeto. Ele vendeu para a Toyota e lá fui eu. Ele me convidou para fazer... Eu já tinha feito alguns trabalhos com produção em audiovisual aqui e ele me convidou para fazer a direção de produção de campo desse material. E eu fui para o Xingu. Ficamos lá uns dias, visitamos 4 tribos, ajudei ele a entrar, porque nós não foi liberado pela FUNAI. A gente entrou clandestino no Xingu. E daí tem liderança indígena, tem uma série de fatores que são complicantes, mas que pelo conhecimento, pelo estudo que eu tinha já, a gente conseguiu fazer essa entrada. E depois disso eu voltei para Curitiba, continuei trabalhando na área do audiovisual em produção. Depois de produção eu fiz direção de produção, fiz assistência de direção durante anos. E daí eu comecei a trabalhar como diretor de cena, que é função que eu exerço até hoje. E nessa de direção de cena, eu comecei a trabalhar muito com publicidade, porque eu precisava ganhar grana, cobrir todo o rombo dessa trajetória que, enfim, foi feita de altos e baixos até esse momento. E trabalhei, fiz diversos materiais com publicidade, e no caminho dessa publicidade eu comecei a misturar as linguagens, misturar animação com publicidade. E descobri que, era super bacana a animação. Eu fiz um curso de construção de Bíblia de animação em São Paulo. E chama Bíblia, não é à toa, porque você tem que descrever o universo todo do universo da série de animação ou do longa-metragem. E parece uma saga, parece a saga de Jesus Cristo mesmo. Você tem que escrever o troço todo. E nessa brincadeira a gente pegou os projetos, são esses 2 que estão aqui. Escrevi 2 séries de animação, um com um parceiro de São Paulo e um com um parceiraço aqui de Curitiba, que já trabalhava comigo em publicidade, que é a Spirit Animation, que hoje está fazendo um sucesso danado, eu tenho o maior orgulho dele. E a gente escreveu juntos o Rudá. Botamos embaixo do braço e fomos para... Quantos minutos? 10 já? Não, estou ferrado. Botamos embaixo do braço e a gente eu fui para o Canadá, para Nova York, para a França levar esses projetos. Falei com o cara que caneteou de Ben 10, falei com o cara da Disney, todo mundo adorando o nosso projeto, só que chegava um momento que eles perguntavam, mas e daí, o que vocês já fizeram? E a gente falou, é publicidade, é tudo que a gente fez, isso daqui. Tá bacana o projeto? Tá, mas a gente precisa ter garantia que vocês vão entregar. Então eu voltava para Curitiba, depois dessas viagens que eram caras, precisava ficar ganhando grana, eu voltava à publicidade, essa coisa toda, travava um pouco. Eu vou mostrar para vocês um filminho do que é essa animação aqui, para vocês entenderem antes de passar para frente. A animação do Rudá, só para vocês verem um personagem. Opa, sem som, sem som. Please, baby. Enfim. Pode. Não, aqui.
Bom, esse é um dos animations testes que a gente fez, eu não tenho tempo de mostrar o resto para vocês. Bom, eu tinha um personagem que era um terracota, no meio dessa animação toda, e conheci um amigo que trabalhava com comércio exterior e tive a feliz ideia de pensar, olha só, eu preciso de alguma coisa que me sustente, por que eu não vou investir em um outro negócio fora daqui para que me dê sustentabilidade para eu realizar o meu sonho? Falei, estou completamente certo. Estava em Cannes, esse amigo ligou, falou, tem umas oportunidades na China, vamos para lá? Eu desviei meu caminho e me joguei para a China. Então, minha terceira virada foi para a China. Fui para a China, não sabendo o que a gente ia fazer, com uma pequena ideia de que seria legal o mundo do eletrônico, trabalhar com eletrônico, essa coisa toda. E a gente achou que o tablet seria um caminho bacana. Eu estou falando aqui de 2011, identificou que no mercado trabalhavam com tablets muito básicos no sentido criativo. Tudo era cinza, preto, branco. E a gente inventou o primeiro tablet que eu tenho conhecimento colorido do mercado. A China é um troço maluco, é quase uma viagem para Marte mesmo. Na verdade, foi o mais perto que eu cheguei de Marte. A distância cultural é muito grande, é um choque, mas, enfim, é bacana. E a gente criou o EggTab sobre o guarda-chuva de uma marca chamada Eggmania, que é a nossa marca, era a nossa marca. E a gente criou uma grande gama de produtos que acompanhariam o tablet, essa coisa toda. E a ideia era carregar uma festa na mão das pessoas. Bom, quando eu fui para a China, a Dilma também foi. E ela colocou o tablet na lei de informática, o que impossibilitava que a gente conseguisse trazer direto. A gente precisava, ou melhor, limitava o nosso caminho. Na verdade, a gente não tinha grana para trazer direto de forma alguma, a gente precisava de um investidor, mas era qualquer investidor. E a partir desse momento que ela colocou o tablet na lei da informática, restringiu para que eu precisava, além de um investidor, de um montador no Brasil. Ou dos dois, ou de um montador que fosse investidor também. Enfim, descobrimos o investidor, botamos embaixo do braço, fomos até a China, apresentamos para o chinês, fizemos um contrato entre nossas partes. O cara não quis o nosso produto. Eu vou mostrar o nosso produto para vocês. Aqui tem mais um filminho que eu fiz sobre o tablet. Bom, legal. A gente criou esse tablet, esse conceito, esse montador que a gente descobriu, ele não queria o conceito, mas queria o tablet, porque era um tablet avançado, a gente apresentou para diversas empresas, todo mundo adorou. Eu visitei 45 fábricas na China para descobrir um produto bacana, fizemos um business plan, fizemos tudo direitinho. E esse montador comprou nossa ideia e eu falei, agora vai. Eu ganhava cerca de 2% do valor de custo do produto, para vocês terem uma ideia que eu não cresci o olho nem nada disso. Acontece que em um determinado momento, na primeira importação, a gente importou 30 mil tablets e eu vou resumir a história dizendo para vocês que o cara não pagou. Bom. Tenho um processo com ele até hoje, nunca comprei nada daquela marca. O cara é um grande sacana, pilantra profissional.
mas quebrou o que era a nossa empresa. E a gente vinha num caminho forte. Eu não vou mostrar esse vídeo aqui, que é dos produtos. O fato é que, às vezes, você está numa trajetória que parece ser super bacana, você se envolve, e eu fiquei quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, nessa onda, sem conseguir sair, porque eu estava indo e a coisa parecia promissora, e eu achei que era um trabalho de 6 meses, e ele virou um negócio, e eu abandonei meu sonho. Meu sonho ficou lá atrás. E, às vezes, as coisas te colocam no curso, pode ser Deus, pode ser energia, o que você pode chamar. O fato é que, nesse momento, eu tive ódio, primeira vez na minha vida que eu tive ódio de uma pessoa, e não é uma energia boa, e em um determinado momento eu estava voltando para casa, e isso aconteceu do cara dar o cano em outubro, e eu estou falando de novembro, meados de novembro, uma mulher atravessou um sinal, bateu no meu carro, capotei 3 vezes, quebrei 2 costelas, vértebra. Ainda vivo, graças a Deus, saí do carro, olhei para cima e falei, e daí, brother? Tá de sacanagem comigo? E comecei a pensar o que o universo queria me dizer. Parei e decidi que eu só ia trabalhar com arte a partir dali. E aí veio a 4ª virada, eu voltei, comecei a pagar todas as contas que eu tinha de dívida, etc., com publicidade, fazendo algumas coisas. Eu vou passar batido por esse filme que está aqui, que é um comercial, que retrata bem o universo da mistura de animação com essa coisa toda, para passar para cá, que é onde, na verdade, eu me encontro hoje. Eu criei a Frame 22 a partir daí, que era natural, uma produtora. A Desirê é minha sócia, ela saiu da corporação e hoje é minha sócia. A Guaracá eu criei com um sócio chamado Gerard Rajar, que é um menino super talentoso também, tem uma cultura invejável. E a gente estava procurando uma sala comercial para instalar a produtora comercial. E passando por aqui na frente, eu olhei esse imóvel, vi a placa de alugas e falei, nossa, eu conheci aqui em 2004, eu entrei, invadi esse lugar aqui, porque eu achei ele bacana, dei de cara com o proprietário, que um cara super jutebã, chamava Ricardo Todd, ele que fez o Cavalo Babão, que é chamado do Cavalo Babão, na verdade lá o nome é Fonte da Memória, também é um talento fantástico, e ele tem algumas peças no Louvre, para quem não sabe. E esse cara tá falando para eu apressar aqui, tá me deixando mais nervoso. Vou correr. E, enfim, a gente encontrou o imóvel desse jeito. E a gente resolveu encarar assim mesmo. Falou, não, vamos lá, gente, vamos encarar a parada. Aí, ó, eu tinha quase nada em pé. Quase nada em pé. E fizemos um acordo com a família, enfim, não muito vantajoso para o nosso lado, mas a gente estava muito afim de fazer a coisa acontecer. Ficamos vários meses pagando aluguel sem conseguir a alvará de reforma, mas construímos o lugar que vocês estão hoje, que é esse espaço aqui, que está super bacana, já com vários eventos, abrigando diversas atividades na área cultural. Ano passado a gente fez várias coisas, mostra de teatro, festival de ópera, peças. Aqui vou passar algumas coisas aqui, a mostra que teve aqui, mostra Curitiba, Ópera, que é a ligação mais forte do meu sócio, gosta muito. Ele fez o primeiro festival, montou outras óperas também. Fizemos festa, salsa, tem de tudo um pouquinho aqui. Aqui o primeiro festival, outra ópera. Enfim, aqui é um leilão show, mostras, A produtora, a Frame, quando em 2015, o imóvel a gente pegou em 2013, no final, dezembro de 2013. E a produtora, eu fui tocando ela da maneira que eu podia, até a saída da Desirê da corporação,
que deu outro viés. Isso é um toque importante. Na verdade, ter pessoas diferentes dentro de uma mesma sociedade é absolutamente salutar para a vida da empresa. A produtora deu uma galgada gigantesca a partir da chegada dela. Eu muito na linha criativa, ela mais na executiva, e a gente conseguiu alcançar várias coisinhas aí. São projetos que a gente representa, tem alguns projetos nossos. Finalmente ganhamos um prêmio com o Rudá. Ele vai sair do papel agora, a gente vai fazer o piloto desse projeto. E estamos na iminência de vários outros projetos. O nosso parceiro, que a gente representa o produto, a Spirit Animation, está com o Carlos na Disney XD, se quiserem assistir, é legal pra caramba. São 2 minutos de interprograma. Tem vários outros projetos, são 4 ou 5 parceiros que a gente tem pelo Brasil aí, aqui em Curitiba, com um festival de cinema também, a Spirit, a Cepol, a Moro Filmes, que é uma distribuidora, a Primitivo, que fez Mad Dogs, que está no canal Off aí, também um produto bem bacana, e a Casé Filmes, que a gente está com um longa-metragem que deve estourar em meados de 2017, também fazendo a brincadeira. O próximo passo é uma questão de entendimento pessoal. No meu caso, eu nasci com essa coisa voltada ao risco. Eu adoro correr o risco, apesar de que eu queria que as coisas fossem mais tranquilas. Por exemplo, a China podia ter dado certo, estar rico e estar fazendo tudo com dinheiro, que tudo que vocês viram a gente fez a duras penas, tirando casa hipotecada, essa coisa toda, que não viria ao caso contar, mas eu estou contando para vocês que o negócio não é fácil. E se perguntarem para mim se vale a pena... Oi! Eu acho que vale muito a pena, mesmo, de verdade. Os resultados estão acontecendo dia a dia. Uma prova disso é vocês aqui agora. A gente quer abrigar, como a Maria falou, algumas atividades culturais bacanas. A intenção é apoiar, na medida do possível, do que a gente pode, a novas ideias. Então, se quiserem trazer novas ideias, a gente está aberto. Se quiserem trazer novas ideias com grana, melhor ainda. Mas o fato é que essa é uma casa aberta à economia criativa, à arte. Eu corro risco, mas corro risco dentro desse viés que eu tracei. Depois da batida do carro, até agora está dando certo, Deus não me puniu mais. Trabalhar com arte, continuar nesse caminho de sonho, etc. E eu acho que, assim, o maior risco que a gente corre é deixar a vida passar e não correr risco nenhum. É o que eu mais penso mesmo. Enfim, aconselho vocês terem um friozinho na barriga de vez em quando, que eu já tive vários. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Termina na caveira, tá? Eu quero emagrecer um pouquinho, não é tanto, mas eu preciso emagrecer. Por isso eu terminei com a caveira, assim, para dar uma motivação para mim. Enfim, eu acho que agora, pelo que a Maria me falou, é aberto a perguntas. Se quiserem perguntar, podem perguntar à vontade. Eu consegui fazer em 20? Não, 20 e pouquinho. Tomei bronca, mas quase consegui. É muito rápido, né? Cada história dessas aí ocuparia uma palestra. Principalmente a história desse imóvel e a história da China, que eu vou te falar. Foi uma saga. Se quiserem perguntar, fique à vontade. Ninguém quer, oba.